Boa noite, família Redenção, a paz do Senhor. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração com essa live de hoje. Deus tem grandes coisas para falar conosco nessa noite, já falou comigo, eu creio que vai falar com você também. Estamos aqui com dois convidados, nossa irmã Ana Paula Queiroz, vai dar uma breve saudação para você. A paz, família. Com grande alegria, né, em poder participar de mais uma live, né, juntamente com a família Redenção. E eu creio, né, e profetizo na vida de cada irmão, que vocês venham também ser abençoados por essa palavra. E também temos o nosso diácono Hilton. A paz, família, tudo bom? Espero que hoje você não venha só assistir essa live, mas participar com a gente, deixando o seu comentário aí, tá bom? E não esqueça também do like. Vai dando like aí, vai compartilhando essa live com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você tem intimidade, tá bom? Fica na paz e uma boa live para todos nós. E é muito importante mesmo que você deixe o seu like, tá bom? Nós vamos começar com uma breve oração. Nossa irmã Ana Paula vai estar fazendo essa oração. Amém. Oremos, né? Amantíssimo Deus, Senhor Salvador de nossas vidas, meu Senhor da glória, obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma live, Pai, que vai ser, Senhor Jesus, feita, Pai, para glorificar e exaltar o seu nome. Glória a Jesus. Pai, que verdadeiramente já conseguimos sentir a Tua presença aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Pai. Bendito Deus e amado Deus, e alcance cada coração, e que nós possamos, Senhor Jesus, se encher, Pai, de Ti, Pai. Essa oração que eu faço, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, família, o nosso tema hoje da nossa live é a amizade com o mundo, que fica lá em Tiago, a nossa leitura, do capítulo 4, versículo do 1 ao 10. O nosso diácono Hilton vai estar fazendo essa leitura. Amém. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus, o Espírito que Deus pôs em nós, está cheio de desejo violento. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Fique triste e grite e chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele o colocará numa posição de honra. Aleluia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós acabamos de ler, os conflitos, as disputas entre os crentes são sempre prejudiciais. Tiago explica que estas discussões, elas resultam de desejos maus que batalham dentro de nós. E queremos mais posse, mais dinheiro, posição social mais alta, mais reconhecimento.
E, na verdade, é isso mesmo que acontece com a gente. A gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre buscando algo mais, né? E eu queria pedir o diácono Hilton, né, para estar... o que Deus falou com ele nesse capítulo aí? Aqui no capítulo 4, o primeiro versículo, né? Ao mesmo tempo que ele pergunta de onde vêm as brigas e os conflitos, ele responde, né? De onde vêm as lutas e as brigas de vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, o primeiro passo, né, para reconhecer, né, que esse vínculo precisa ser quebrado, a amizade com o mundo, é você reconhecer que há essa luta interior, que precisamos verdadeiramente romper, né, com as coisas desse mundo. É você tornar inimigo do mundo. E quando a gente toma essa posição de se tornar inimigo do mundo, não querendo mais, né, essa aproximação das coisas do mundo, automaticamente a gente se torna amigo de Deus, né? E agora, para vencer isso, a gente precisa estar buscando o Senhor, porque com as nossas próprias forças, a gente é incapaz de conseguir. As coisas ficam difíceis, ficam pesadas, e muitas das vezes a gente desiste, porque a gente não busca, né, o princípio, que é buscar Deus em primeiro lugar. Quando a gente não coloca o Senhor como prioridade, é como, eu dou um exemplo do barquinho, né? Que quando o vento sopra a vela do barco, o remador não faz força. Mas quando não há vento para conduzir esse barco, aquele que está no barco ele tem que remar. Então, esse vento simboliza o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, a gente está buscando a presença de Deus, o Espírito Santo está agindo através da nossa vida. Está nos fortalecendo. E tudo aquilo que parece que é difícil de se deixar, né, as coisas desse mundo, se torna fácil, porque a gente está buscando Deus, o Senhor está nos revestindo e as coisas começou a se tornar fácil. O fardo fica leve. Então, a gente tem que buscar o princípio de tudo, é buscar o Senhor em primeiro lugar. É a partir desse princípio, certo? E nós sabemos que não é difícil, né? Porque a gente sabe que o inimigo, ele tenta todo o tempo, né? Estar ali, ó, ao nosso derredor, né? Para poder fazer a gente desistir de buscar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. É Ele que vai nos estar direcionando em tudo aquilo que a gente faz, fala, né? As nossas atitudes. E eu queria deixar uma pergunta para você aí de casa. Você responde aí, ó, tá? Dá o seu joinha ou você fala. A pergunta é o seguinte para você de casa: existe desejos que te faz parecer amigo do mundo? Responde aí pra Muito gente. forte. Irmã Ana Paula, fala aí, o que essa palavra falou com você? Então, a gente vê que Tiago ele é bem objetivo, né? Bem taxativo daquilo que ele fala em questões de desejos, né? Disputas, conflitos, e isso está dentro de nós. Então, ele é bem taxativo quando ele fala que esse tipo de coisas acontece quando o crente tem essas atitudes, aonde se torna amigo do mundo. E ali, Tiago vai dizer que precisamos, né, se submeter a Deus. Né? A gente precisa resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas para isso é necessário, né, a gente se humilhar, olhar para dentro de nós, porque a nossa luta não é com o outro, não é sobre o outro, e sim sempre conosco. A gente precisa olhar para dentro de nós e olhar dentro de nós e reconhecer, vendo, percebendo se há alguma coisa que não está sendo louvado a Deus. E uma vez que a gente consegue fazer isso, se autoexaminar,
a gente consegue perceber que a gente precisa voltar para Deus. Né? E o que mais me chamou a atenção quando fala de luta, disputa, conflito, me vem à memória a passagem de Jonas, capítulo 3, né? Jonas, ele fez, até obedeceu a ordem de Deus, mas ele não foi porque ele queria. Ele não queria, ele não era feliz com aquele povo de Nínive. Então, na visão dele, ele queria julgar mesmo. Ele achava que aquele povo não era digno de perdão. Mas Deus escolheu Jonas para levar a mensagem. Porque Deus também o amava, aquele povo. Ainda que se encontravam em momentos errantes, eles eram amigos, né? A gente percebia que aquela cidade amava o mundo, era inimigo de Deus, e Jonas se colocou no lugar de juiz, a ponto dele fugir. Mas mesmo assim, Deus confiou a Jonas levar a mensagem. Mesmo ele não querendo, mesmo contra a vontade dele, ele obedeceu. E quando ele levou a mensagem, todo aquele povo se arrependeu. Todo aquele povo voltou para Deus. E não é diferente nas nossas vidas. Quantas vezes a gente se coloca na cadeira de juiz, a gente diz que aquele não tem salvação, aquela pessoa não é digno de salvação. A gente faz isso, né? E que nós venhamos refletir, que nós venhamos entender que Deus nos chamou para levar as boas novas. Deus não nos deu essa autoridade de condenar ninguém. Isso cabe a Deus. Juiz. Verdade. Juiz é Deus. É Ele que vai, né, justificar, é Ele que vai, né, dar nossa sentença no momento oportuno, no momento certo. Né, que nós vamos fazer essa reflexão, que muitas das vezes a gente se coloca como Jonas, e não foi para isso que Deus nos chamou. Né? E que nós venhamos mesmo voltar para Deus e olhar primeiramente para nós e se tornarmos, né, amigos de Deus. Amém? Amém. E muitas das vezes também nós recebemos vários manjares, né? Para poder a gente começar a se afastar daquilo que Deus tem para nós, né? Dessa amizade que Deus tem conosco, porque Ele nos chama na Bíblia, né? Ele chamou Pedro de amigo, né? Amigo. Então a gente assim tem que estar buscando a Deus a todo tempo para nós não deixarmos os manjares que nos é oferecido, né? Você falou aí de Jonas, né? Aí me veio também Judas, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha só como estava o coração dele, andando com Jesus ali o tempo todo, do lado ali, né? Foi escolhido por Jesus e teve essa traição, né? Vendeu Jesus ali para aqueles homens para poder, em troca de 30 moedas de prata. Aí também tem o caso de Saul, né, Hilton? Ele até citou ontem, a gente A gente conversando. até falou dos maus desejos que está dentro de nós. Isso. Né? E Saul fez a mesma coisa. Foi ordenado a extinguir o povo, né? Que estava atacando o povo de Deus, e ele poupou os reis, né? E o gado, né? Já estava com aquela ganância dentro do coração, com maus desejos, e Deus fez com que ele sofresse essa consequência. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa ter uma transformação de dentro para fora. Né? E a gente, quando lê esse capítulo 4, a gente fala, como é que pode a igreja com lutas e brigas, maus desejos, mas é a igreja, é dentro da igreja que a gente somos, né, tratados. Né? A gente lê isso aqui, como é que pode? Tiago escrevendo, né, para o povo, né, de Deus. Será que no meio do povo de Deus existem essas coisas todas, essas lutas, essas brigas, né, esses desejos maus, um querendo a coisa do outro? Será que existe? Fala aí você, se você acha que dentro da igreja existem essas coisas, claro que existe. Né? A palavra está falando. E aqui é lugar de tratamento. A igreja é lugar de tratamento. Aqui vai existir isso, mas a gente está o quê? Num processo. A gente está num processo melhorando a cada dia. Né? As pessoas até reclamam, vou sair da igreja por isso, por aquilo. Não, você tem que aguentar. Isso aí é provação para se tornar mais forte. Né? Quantas coisas eu já passei dentro da igreja e continuo passando, e nem por isso saí, deixei meu corpo, ao qual foi Deus que me enviou para cá, e continuo aí crescendo na graça, no conhecimento,
né, André? E é isso que nos fortalece. A gente leu, né, nos estudos anteriores que as tribulações é para quê? Para que nós venhamos estar fortalecidos e crescendo no Evangelho. Porque a gente tem que passar por essas coisas. É no deserto que a gente se fortalece. É nas tribulações, nas dificuldades que a gente cresce. Amém? Amém. E quando não conseguimos, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, a gente luta a fim de alcançar. E isso acaba fazendo com outras pessoas e fez com que eu me embaraçasse com os negócios dessa terra, né? Eu sei que, assim, um tempo atrás da minha vida, eu comecei me embaraçando, né, com uma amizade com o mundo. E como aconteceu essa amizade com o mundo? Eu, sem perceber, eu me tornei dependente do mundo. A minha dependência de Deus começou a ficar de lado. E eu comecei a depender do mundo. Por quê? Porque eu acabei me esquecendo que, assim, todas as vezes que eu estou em dificuldade, eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que dobrar o meu joelho, que é o segredo para mim, para todos que estão aqui e para você de casa. É no dobrar o joelho que nós temos as nossas vitórias. Por que eu estou falando isso? Quando eu estou em amizade com o mundo, eu começo a correr atrás das bênçãos. Mas quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, as bênçãos é que me seguem. Aleluia. E por um bom tempo, eu comecei a correr atrás das bênçãos. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na minha vida. Há um bom tempo atrás, eu comecei a me enrolar com dívidas. E aí a minha vida financeira ficou um caos. Assim, um consumismo, sabe? Aquilo que você não precisa e você quer ter. Aquilo que você não tá faltando, mas você vê. E por um bom tempo, eu fiquei sendo assim, muito consumista. Saía na rua, tinha que levar alguma coisa para casa e eu não estava nem precisando. E com isso eu comecei a me endividar de uma tal maneira, fiquei toda enrolada. E aí o que acontece? Como o Tiago fala lá, né? O desejo da gente querer mais e mais e mais. Eu estava trabalhando, mas aí o dinheiro que eu ganhava não estava dando para pagar aquilo que eu estava devendo, porque eu estava devendo além daquilo que eu ganhava. E aí eu comecei a trabalhar mais, e trabalhar mais, e trabalhar mais. E aquilo, um abismo chama o outro abismo. Com isso, eu já não tinha tempo mais para buscar Deus. Eu não tinha tempo para poder estar com a minha família. Eu não tinha tempo para poder estar com o meu marido. Entendeu? Isso foi fazendo uma revolução na minha vida. E aí, a Deus permite. Por quê? Porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender de um jeito ou de outro. E Deus permitiu. Eu só fui me afundando, me afundando, me afundando. E eu, assim, cansei. Eu vinha para a igreja nas aulas de CTM, ou então em reuniões com o pastor, eu estava sempre dormindo, sempre cansada, sempre cochilando. Eu não podia parar que eu cochilava. Mas quem é que fez isso tudo acontecer? Eu mesmo. Por quê? Porque eu me enrolei, porque eu comecei a me distanciar de Deus. Quando a gente se distancia, começa a se distanciar de Deus, a gente começa a perder aquela dependência. E a gente acha que com as nossas próprias forças nós vamos resolver tudo. E foi aí que eu comecei a me desvencilhar, comecei a deixar algumas coisas, comecei a trabalhar o consumismo na minha vida, entendeu? E Deus foi me tratando. Hoje, assim, eu vou dizer que de 100% consumista, vou botar aí, 70% eu já fui trabalhada. E eu acredito que eu ainda estou sendo mais trabalhada. Hoje eu consigo sair na rua, eu olho uma coisa que eu gosto, mas eu não vou levar. Eu consigo ter esse domínio de me segurar. Isso estava faltando na minha vida, eu não conseguia. E se eu não comprasse naquele dia, às vezes eu nem dormia. Não, amanhã eu tenho que ir lá, porque senão vai acabar e eu vou ter que comprar. E eu passei por isso, isso fez muito mal à minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um dos desejos que tinha dentro de mim e que atrapalhava a minha comunhão com Deus. E aí eu comecei a me ver com uma amizade com o mundo.
Uma bola de neve, né? Bola de neve, Uma entendeu? coisa vai chamando outra. Isso aí foi o que eu falei, um abismo. E aí de um negocinho, né? De um consumismo, comprando uma coisinha. Quando eu fui ver uma bola de neve de dívida e eu fui perdendo o tempo que eu tinha, que era precioso, que é para minha família, para o meu marido, né? Para o Senhor, eu já não tinha mais tempo para nada. Eu tinha que trabalhar para poder pagar. Eu já tinha que trabalhar para pagar, entendeu? Eu não trabalhava para poder ter, para poder comprar. Não, eu tinha que trabalhar para pagar. E graças a Deus, Deus assim me fez enxergar isso e hoje eu estou conseguindo lidar com isso, né? E vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Cara, acho que desde o princípio a estratégia do inimigo sempre foi essa. A colocar, né, empecilho, né, colocar distrações para que o povo de Deus viesse se distanciar dele. Né? Às vezes ele fala, será que eu sou inimigo de Deus? Eu não faço nada para Deus, mas só de você não estar próximo de Deus, você já se torna um inimigo de Deus. Né? Quando você deixa de fazer as coisas de Deus, você se torna inimigo de Deus. Aí, como eu falei desde lá do princípio, o inimigo já tinha essa estratégia. Tem ali em Êxodo 5, né, que 5 ali do versículo 1 até o 9, que fala que Moisés e Arão estavam indo a Faraó pedindo que o povo fosse para o deserto para adorar o Senhor 3 dias ali, só para adorar. Aí o que Faraó fez? Né? Procurou dificultar isso. Pô, esse povo tá sem trabalho, Roubando tempo, né? tá com muito tempo para querer adorar a Deus. Faz o seguinte, tira a palha dos tijolos que eles fazem. Agora eles mesmos vão catar a palha para poder produzir os tijolos. E eu quero o mesmo número de tijolos. Então você vê a estratégia do inimigo ao querer te ocupar. Te ocupar a ponto de você o quê? Se distanciar de Deus. Essa estratégia já é antiga, mas até hoje tem gente caindo na mesma armadilha. Achando que por ele estar trabalhando mais, se empenhando, ele está, como se diz, construindo a sua vida financeira, né? A sua dependência. Mas não é verdade. A nossa dependência tem que ser de Deus. Né? Quando lá em Mateus fala também da parábola do semeador, fala dos espinhos na semente que caíam no meio dos espinhos e esses cresceram e sufocaram as plantas. Aí o próprio Jesus dá a explicação dessa parábola, que as sementes são as pessoas que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. Olha aí, a preocupação deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Olha aí, o inimigo, né? Trabalhando em nosso coração. Aliás, o inimigo, a gente dá muito crédito ao inimigo. É a gente que permite que o inimigo faça isso. A gente tem que amadurecer. O inimigo não pode levar esse crédito. É nós que somos desobedientes, né, aos princípios de Deus e nos tornamos vulneráveis às coisas desse mundo. Então, quando eu deixo, né, que essas preocupações encham meu coração, automaticamente eu me afasto de Deus. Né? Preocupação com família, a gente tem que ter o nosso momento. Né? A gente tem que ter o nosso momento. Não importa o que seja, a gente tem que ter o primordial, o princípio de tudo, buscar em Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente tem esse princípio, foi até a pregação do Samuel, dos princípios e dos bônus. Ele falou, acho que foi no. Foi quando que ele teve? Acho que foi no Encontro com Deus que teve agora. Acho que ele foi o primeiro a pregar, se não me engano. Ele fala dos princípios e dos bônus. Às vezes as pessoas querem o bônus, mas não buscam o princípio. Né? Como diz lá em Salmos 91, 11.000 cairão ao meu lado, ou seja, 1.000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas nós não seremos. Mas para quem? Para aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo.
aí sim eu estarei guardado. As pessoas, né, os inimigos estarão caindo e eu ali não serei atingido. Mas quando eu busco o princípio de estar morando na casa do Senhor, buscando o esconderijo do Senhor. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente buscando esses princípios, esses desejos maus, eles não têm força dentro da gente. Então quando a gente se sente atraído, né? Eu já tenho um termômetro. Quando eu sinto que alguma coisa está me tirando do eixo, é sinal que eu estou deixando a desejar em alguma área. Esse é o termômetro, que eu já me conheço. Estou deixando de estar buscando, estou deixando de estar lendo, de estar me envolvendo. Aí eu começo a um despertamento. As placas, né? As placas indicam. Sinalizam, né? Quando você está saindo, não está suportando tal coisa, você tem que entender. Eu tenho que buscar mais a Deus. Então é isso. Irmã Ana Paula, o que leva a pessoa a ser amigo do mundo? Anotei aqui. Primeiramente, quando ela se opõe, né, à lei de Deus, e, consequentemente, ela entra em concordância, né, com os prazeres, amando os prazeres da carne. Ela se opõe a Deus, ela começa a entrar em concordância e amando as coisas carnais. E isso faz com que o espírito propulsor por trás dessa pessoa diz para ela, primeiro você e depois você. Então ela acredita que ela tem direito a tudo nessa vida, ela pode fazer tudo. Aquela libertinagem, eu posso tudo. Né? A vida é uma só, eu preciso viver hoje, aproveitar. E ali ela vai buscando saciar aquela carne. Ela vai querendo se alimentar e, e nunca chega, não tem fim. A carne ela é insaciável. Por isso que é um abismo que vai puxando o outro. Então ela vai, consequentemente, ela se torna inimigo de Deus. Ainda que ela pense que está em Deus, mas porém não está, porque ela está satisfazendo a carne. Porque ela entrou em concordância. E aí ela acaba ficando parecida com as coisas do mundo. Porque ela começa a acreditar que não tem nada a ver, isso não faz mal. E aí, quando vai ver, ela já está bem distante. É verdade. E você, Diácono Hilton? O que leva a pessoa a ser amigo do mundo? Acho que eu já respondi isso aí, hein? Acho que eu já respondi. Já respondeu? Mas vou responder de novo. Cara, a gente está envolvido com as coisas desse mundo, a gente se torna amigo. Quando as coisas desse mundo ela tira nosso tempo com Deus, é como eu falei, não precisa nem dizer que eu sou inimigo de Deus. As minhas atitudes estão me fazendo ser inimigo de Deus, porque eu estou mais envolvido com as coisas desse mundo, mesmo assim, sem perceber, que me fazem ser inimigo de Deus. Então, é uma coisa que ela vem sorrateiramente, entendeu? Ela vem, né, um sapatinho de lã, né, os antigos falavam, né? O inimigo vem de sapatinho de lã. É como uma caixa d'água furada, se você não consertar, aquela água vai vazando, quando tu vê a tua caixa d'água está vazia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de não se deixar se envolver com as coisas desse mundo. É isso que a gente tem que ter, essa preocupação, esse discernimento, essa sabedoria do alto que a gente estava estudando semana passada. Pedir esse discernimento a Deus e a gente só consegue buscando o Senhor. Né? Se a gente não tiver esse momento com Deus, a gente não percebe. Aliás, quando a gente deixa de ter esse momento é porque já está acontecendo. Quando a gente não consegue ter esse momento de Deus, com Deus, né? Quando isso já se torna uma coisa difícil de estar fazendo, de estar ali buscando Deus em primeiro lugar, é sinal que a gente já está muito embaraçado com as coisas desse mundo. Verdade. Né? Está muito embaraçado. Isso é um sinal. Quando eu estou com dificuldade de estar buscando o Senhor em primeiro lugar, de estar na célula, de estar vindo aos cultos domingo,
Então, essas coisas é um sinal, é a placa indicando. Você está muito embaraçado com as coisas desse mundo. Né? Se a gente não vigiar, a tendência é se afastar. Aqui no versículo diz, né, que chegai-vos para Deus e ele se chegará para nós. Então, depende da gente se chegar. Então, se a gente está se afastando, Deus também está se afastando. Na verdade, Deus está no mesmo lugar. A gente que está se afastando e parece que Deus está se afastando. Né? A gente, né? Nós que estamos nos afastando, Deus está ali parado. A gente chegar para frente, e o Senhor também estará ali esperando a gente. Então, quanto mais a gente chega mais perto de Deus, mais se torna perto. Então, na verdade, Deus está ali, esperando a minha aproximação. Mas quando eu me afasto, parece que Deus está se afastando. Mas somos nós que estamos se afastando. Deus não muda, ele É não verdade. Ele está ali esperando a gente. Verdade. E o único que pode dar tudo o que precisamos, né? É o Senhor. Não adianta. É Ele que pode dar tudo que precisamos. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, fala assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pela coisa da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É difícil? É. Nós vivemos nesse mundo, tem pessoas que falam assim: ah, o mundo não tem nada para oferecer. Mentira, tem sim, tem muita coisa. Só que é aquilo, né? É a gente buscar a Deus para a gente poder ver aquilo que agrada a Ele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E se eu estou buscando a Deus, eu tenho que saber, eu sei aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, né? Assim como a gente tem os nossos filhos. Os nossos filhos, eles sabem como agrada a gente e aquilo que não agrada, que deixa a gente zangado, triste, né? Então, se eles procurarem ser aquele filho obediente, nosso coração para eles vão estar aberto para a gente poder estar ali, ó, o todo tempo. Não vamos ter coragem nem de falar não para eles. Por quê? Porque eles estão ali, ó, procurando nos agradar, né? E assim é Deus conosco. Né? E uma segunda pergunta também que eu queria fazer para vocês é: quais as atitudes devemos ter para não nos tornarmos inimigo de Deus? Fala aí, Ana. As atitudes que precisamos ter, né? Para não nos tornarmos inimigo de Deus. Então, primeiramente, aqui, Tiago 4, 7 vai dizer que, portanto, submetem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Né? Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. 10. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, quando a gente se submete, quando a gente se humilha diante de Deus, a gente consegue, sim, ser amigo de Deus. E essa é uma bússola, é uma forma para que nós venhamos se tornar amigo de Deus, né? E inimigo do mundo. Porque aquele que é amigo de Deus, consequentemente, vai aborrecer o mundo. É verdade. O mundo não quer. Quem tem amizade com Deus, né? Um inimigo, ele nos rejeita. Mas João vai dizer que o próprio filho foi rejeitado. Né? Então, não tem como, né? O servo ser maior que seu senhor. Então, se Deus, o próprio Jesus foi, nós também seríamos. Mas vale a pena, né? Como a irmã já falou, vale a pena estar do lado desse Deus. Vale a pena se permitir ser amigo de Deus. João, livro de João, Evangelho de João 15. Separei aqui, né? Evangelho de João 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu ordeno. 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso,
eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei a conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedires em meu nome. Amém? Amém. Então, assim, a gente tem esse privilégio, né? Deus nos chama de amigo. Quando uma vez que a gente venha se humilhar diante dele, reconhecer, né, que somos dependentes dele, aí sim a gente se torna amigo dele. E tudo que a gente pedir, colocar no altar de todo o nosso coração, mostrando para ele que somos dependentes dele, ele vai conceder o desejo dos nossos corações. Com certeza, Amém? verdade. E você, Hilton? Qual o segredo para não nos tornarmos inimigos? A irmã Ana Paula já revelou. É, A resposta, como ela falou, está no 7 e no 8, né? Me sujeitando e obedecendo a Deus, resistindo, enfrentando o diabo, me aproximando do Senhor com as mãos e com o coração limpo. O que é as mãos limpas? As mãos são as nossas ações e o coração é o nosso desejo. Entendeu? Então a gente tem esse princípio aqui, se sujeitando, aproximando, nos limpando e nos permitindo ser moldado. Porque muitas das vezes a gente resiste, né? Essa lapidação, esse confronto. E a gente deixa de crescer e deixa de ter o quê? De se tornar amigo de Deus. Quando a gente resiste o confronto, né? Às vezes a palavra está cortando dentro da gente, mas a gente está ali, não. É tipo assim, numa discussão entre marido e mulher, aonde o Espírito Santo manda que eu fique quieto, a minha esposa começa a falar, eu tenho que ter esse domínio de ficar calado. Quando ele já falou para eu ficar quieto. Sem lenha, cessa a contenda. Isso é só um exemplo que às vezes o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente, mesmo ouvindo, a gente quer tomar a frente, dando lugar à carne. A gente não aceita esse confronto. Então, o que isso nos torna? Em pequenas atitudes, a gente se torna inimigo de Deus. Então, para ser amigo de Deus, você tem que se sujeitar, né? Ou seja, obedecer o Senhor, se aproximar do Senhor, né? Com as ações, com os desejos, alinhado com a vontade do Senhor, né? E se permitindo, né? Essa transformação de dentro para fora. Uma mente transformada, uma metanoia. Né? Romanos 12, 2, ele exige, se o crente, né, que está na presença do Senhor não se permitir ser transformado, é como diz a parábola do odres. O odres tem que ser novo para receber o novo. Se a gente continuar com as velhas atitudes, a gente nunca vai conseguir receber o novo. Então, as coisas vai tudo se encaixando uma palavra dentro da outra, mas a gente tem que se permitir ser moldado. Então, quando a gente tem essa resistência, a gente dificulta tudo e nos tornamos inimigo de Deus. Amém. Ah, tá acabando a live. Tá acabando já. Então, nós vamos para as considerações finais. Ana Paula, faça suas considerações finais. Foi muito gratificante, né, estudar essa passagem. Tiago mostra para a gente o quanto a gente é falho, o quanto a gente é pequeno, e se a gente não se atentar a isso, né, olhando para o alto, olhando para a cruz, reconhecendo que um dia ele fez esse sacrifício por nós, de ter morrido, e hoje a gente tem essa liberdade de fazer tudo diferente, como nosso irmão, né, falou que uma vez que a gente está em Cristo, a gente temos que ter novas atitudes. Ser amigo de Deus é morrer de novo. É recomeçar uma nova vida em Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Quando a gente está pisando na bola, o Espírito Santo, ele te incomoda. Opa, não é isso. Se eu estivesse no teu lugar, eu não faria isso. E eu sei, Deus dá essa oportunidade de a gente fazer o certo. Então, né, que nós venhamos abraçar mesmo, agarrar, guardar no nosso coração essa passagem. A gente
Deus tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio de ser amigo dele. E ele confia, né, em nós, ele conta tudo para nós, ele revela os seus segredos a nós, porque Deus vai dizer que os seus filhos, ele não fica nem enganado, nem confundido na face da terra. É verdade. Porque Deus te dá sinais, Deus te mostra, Deus ele te alerta onde está o perigo, Deus te dá discernimento, mas é preciso a gente estar do ladinho dele, né? E chama ele todo dia, vem, meu amigo, de manhã acordou, primícia, né? A primícia, o versículo vai dizer que ele sente fortes ciúmes de nós. Ele sente ciúme quando ele percebe que a gente não está dando aquela atenção que ele merece, porque ele é merecedor. Né? E que nós devemos se atentar a isso. Coloca ele em primeiro lugar em tudo. Porque hoje, Paula, né? Essa que fala aqui neste momento, hoje eu entendi que é ele para tudo. As minhas ansiedades melhoraram bastante em questão da minha vida sentimental. Como a irmã falou, né? Queria fazer do seu jeitinho. E eu passei por muito tempo querendo fazer do meu jeitinho, querendo ajudar Deus, querendo tudo de imediato. Eu preciso para ontem. Por que eu não consigo isso? E aí Deus falou: aquieta-te, acalma-te. Se ainda não aconteceu, é porque ainda eu não estava pronto para receber. Porque Deus já tem tudo pronto para nós. Agora depende de nós se preparar para receber, porque ele foge do nosso caráter. E quando eu entendi, agarrei no meu coração, guardei no meu coração essas palavras, e hoje eu tenho descansado nele e me tornado amiga de Deus. Amém. Que vocês que estão assistindo a live, deixa o like de vocês, compartilha com os seus amigos e que nós venhamos se tornar amigos de Deus, que vale muito a pena. Amém. Glória a Deus. Você, Hilton, faça suas considerações finais. Amém, família. Queria deixar uma palavra de ânimos para nós e para você que está nos assistindo, né? Uma palavra de ânimos para que você não venha desistir. Ainda há tempo de nos tornarmos amigos de Deus. Ainda há tempo. O versículo de Tiago 4,10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e ele nos colocará em lugar de honra. Então essa palavra é para mim e para você que está assistindo aí, que ainda há tempo de nos tornarmos amigos de Deus. Amém? Eu também quero agradecer, né, nosso pastor também, que confiou aqui essa live a nós aqui. Verdade. E eu creio, né, que o Espírito Santo falou com você e falou comigo, eu creio que falou com todos aqui. E essa passagem foi uma passagem muito assim. Às vezes a gente, quando tem uma oportunidade dessa, de prestar atenção, ler, reler, que às vezes a gente lê, como o pastor às vezes fala, né? Às vezes eu leio correndo, tal, com pressa do dia a dia. Não, parei, mas eu li, reli, né? Trilhi. Então, o que acontece? Essa passagem falou muito comigo, porque me fez ver que eu tenho que ser dependente do Senhor em todas as áreas da minha vida, né? Todas as áreas eu preciso ser dependente do Senhor, nunca do mundo, nunca. Eu não quero nada com amizades com o mundo. Eu quero ser amiga de Deus. Amém. Tá? E eu espero que essa live tenha falado ao coração, essa palavra, né? Tenha falado ao seu coração. E que a partir de hoje, Deus ele venha preencher, né? Você venha ser dependente de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Nós vamos estar orando para terminar. Feche os seus olhos aí na sua casa, tá? E você coloque na sua mente algum problema que você está vivendo, que você precisa ser dependente de Deus, tá? Mentalize aí esse problema que você precisa que Deus entre, que você não venha agir com as suas próprias forças, porque Deus, ele vai falar com você. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai santo, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que falamos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva em nossos corações. Senhor, visita, Senhor, cada um
do Cada teu lar, povo, Senhor, aquele que parou para prestar atenção nessa live, aquele que parou para se dedicar um tempinho para estar ouvindo, Senhor, o teu Espírito Santo falar, porque nós aqui fomos só instrumento glória teu, a Senhor. Jesus. Nós aqui fomos só canal, Senhor, para que a tua palavra fosse falada aqui nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos. Vai de encontro àquele teu filho que está precisando, Senhor. Que o Senhor entre nessa causa, Senhor, para resolver. Que essa pessoa que está com essa causa não venha agir com as suas próprias forças, mas que venha ser dependente do Senhor. Amém. E como eu falei aqui, que as bênçãos venham correr atrás de nós e nós não precisamos correr atrás delas, Senhor. Visita essa pessoa que está com essa causa, que está difícil de resolver, mas nós cremos num Deus que se fez presente em toda essa live aqui agora. Pai, visita e dá vitória à tua filha, o teu filho que está precisando dessa bênção. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo que nós recebemos também de ti. E que venhamos a cada dia, Senhor, estar, Senhor, com os nossos ouvidos, Senhor, abertos, Senhor, para ouvir, Senhor, o teu chamado, ouvir a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, continua se fazendo presente em nossas vidas e nos alertando e nos admoestando quando estivermos errados, Senhor, para que nós venhamos continuar com essa amizade maravilhosa, Senhor, contigo. Deus, muito obrigada por tudo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.